PBO, TV Brasil Oeste, Canal 8. Boa tarde. Está começando agora na sua TV Brasil Oeste, Canal 8, o programa Veracidade. Agora, de segunda a sexta-feira, com uma roupagem diferente. Antes, era das 23 à meia-noite. Hoje nós estamos agora trabalhando das 14 às 15 horas, ao vivo para você, telespectador, que está aí na sua casa, que já almoçou, ou que vai almoçar, ou que está fazendo aquela cestrazinha aí depois do almoço, né? Boa tarde a todos da nossa querida Baixada Cuiabana, nosso querido estado de Mato Grosso. Programa Veracidade hoje, quarta-feira. Quarta-feira é dia do quadro Consumidor em Ação. Mas nós temos também, além desse quadro, com o Dr. Silvio Soares, nós temos uma entrevista com o vereador Ricardo Klein. Ricardo, que é o vereador do PSD, que assumiu aí no lugar do vereador Paulo Araújo do PSD. O Ricardo, que tem importantes projetos que foram apresentados na Câmara durante esse período que ele está aí como vereador de Cuiabá. E nós vamos discutir alguns projetos, dentre eles sobre o radar eletrônico, o radar que está sendo colocado aí na nossa querida capital, que quase que em todas as principais vias da cidade estão instalando o radar. Você, telespectador, que quer fazer sua pergunta, que quer saber mais um pouquinho sobre o projeto que vai ser apresentado daqui a pouco, pode mandar mensagem pelo WhatsApp 9974-1213, dê sua opinião, dê sua sugestão. E pode aqui, com certeza, dentro da medida do possível, nós vamos estar aqui, conjuntamente com o vereador Ricardo Klein, respondendo as suas perguntas. Hoje, quarta-feira, é o dia do quadro Consumidor em Ação. Quinta-feira, amanhã, nós temos o quadro Tribuna Criminal, com a doutora Laila e com o doutor Ricardo, que vai discorrer aí sobre temas envolvendo aí a área criminal. Na sexta-feira, nós temos aí o quadro Moda e Prosa, com Tony Woods, que é a cultura. Nós vamos entrar na sexta-feira falando um pouco de cultura. Na segunda-feira, nós temos aí vários quadros, né? Dentre eles, Luiz Poção no Meu Bairro, que nós tivemos duas semanas que não foi ainda, mas nós vamos estar passando aí esse quadro Luiz Poção no Meu Bairro, com fatos, casos, alguns problemas que determinado telespectador tem, ou qualquer telespectador que tenha, pode aí interagir, mandar o seu pedido, mandar a sua reclamação, e nós temos aí recebido inúmeros pedidos para que nós possamos aí fazer matérias na comunidade, no seu bairro, enfim, problemas de ordem diversas, e que o que o programa pode fazer para tentar ou para resolver o que você está precisando. Na terça-feira nós temos o quadro com a doutora Clarissa Botega, que ontem foi o quadro com direito de famílias, né? E isso é muito importante. Então o programa Veracidade recheado durante a semana com assuntos diferenciados, e quem ganha é você, telespectador. E toda a pauta do programa é feita por você. Você liga, você dá a sua opinião, dá a sua sugestão, faz suas críticas, e com certeza nós absorveremos e faremos com que toda essa programação seja realmente direcionada, atendendo aí os seus pedidos. Hoje, quarta-feira, nós vamos aí cumprimentar todos os aniversariantes de hoje. Parabéns, que Deus abençoe a você, mulher, a você, homem, você jovem, né, que está fazendo aniversário hoje, você idoso, né? Eu quero cumprimentar a todos, em nome da minha sobrinha Ana Paula, que mora lá no Jardim Petrópolis, e a minha cunhada, né, Vera, lá da Coab Jaime Campos, né, que está em Maceió, e prometeram que estão com certeza assistindo o programa aqui pelo site tvtbo.com.br em tempo real, lá em Alagoas. Quero aqui cumprimentar a todos sem distinção, que Deus abençoe e ilumine o caminho de cada um, principalmente no dia de hoje, que é o dia de se fazer aquela reflexão, de se fazer aquela avaliação do ontem, do que fiz até hoje, né? O que eu vou fazer daqui para frente. Parabéns, que Deus abençoe a todos nessa data importantíssima. Quero também falar um pouquinho da Pax Nacional. Agora você, cliente Pax Nacional, tem uma facilidade a mais para estar em dia com o seu plano. É só
entrar no site www.paxnacional.com.br e dar o seu clique tranquilão. É fácil demais, funciona assim. Você entra no site, digita o número do seu cadastro e escolhe a forma de pagamento. É simples e seguro. Entre no site www.paxnacional.com.br e dê o seu clique tranquilão. Hoje, quarta-feira, nosso convidado, e eu quero agradecer também, estender o agradecimento ao Dr. Silvio Soares, que também foi um dos interlocutores, né, na vinda aqui do vereador Ricardo Klein, que tem o maior prazer de estar recebendo aqui no programa Veracidade. Bom dia, boa tarde, vereador. Boa tarde, tudo bom? Para nós é uma satisfação enorme estar recebendo o senhor aqui no nosso programa. E o que realmente está hoje é a coqueluche, é a febre do momento, é os radares que estão sendo instalados em Cuiabá. Muitas pessoas já recebendo alguns presentes aí pelo correio, né? Aquele recadinho, aquela famosa multa por você ter ultrapassado o limite de velocidade que está sendo colocado, seja 40, seja 30, seja 60, mas enfim. Vereador, antes de falarmos propriamente dito nesse projeto de lei que o senhor apresentou na Câmara Municipal, como que o senhor está vendo a instalação dos radares na nossa cidade? Boa tarde, Poção. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui conversando com você. Já estive numa outra oportunidade no programa que foi feito durante a noite, mas como veterinário, né, que eu sou também, tenho a oportunidade, graças a Deus, de ter conseguido ter duas profissões, né? E a gente que apresentou questões da veterinária, da questão do inseminação artificial, transferência de embrião, e aqui estamos retornando hoje aqui como advogado, como vereador, representando um anseio, aquilo que eu vim, quando eu assumi dia 1º de outubro ali na Câmara de Cuiabá como vereador, eu percebi que havia uma demanda, e aonde você chega numa festa em algum lugar, ou no gabinete, ou com alguma pessoa numa roda, esse assunto não para de ser falado. Infelizmente ele não é tocado por algumas pessoas, é difícil até falar o assunto, por que ele não é tocado, mas eu comecei a analisar o que acontece comigo, como eleitor, como pessoa comum, como cidadão comum, e eu falei assim, eu tenho meus direitos de consumidor, eu sou advogado, eu sei os meus direitos, eu sei que aquilo precisa. Esses dias, o prefeito Mauro Mendes, ele lançou uma nota no site falando que o consumidor, o cidadão, ele tem que ser tratado como consumidor, e ele exige o serviço bem prestado. Ele exige que o trabalho prestado, que o município preste um trabalho de qualidade para ele. Então, é justamente isso que nós estamos pedindo que o prefeito atente essas situações e ele nos ouça nessa questão. Na verdade, eu não apresentei um projeto de lei em si, eu apresentei uma indicação, porque eu queria te passar um dado claro, Poção. Quando você está com o seu carro descendo no Isaac Povas da vida ali, por exemplo, numa Vila do CPA, dá um exemplo bem claro, porque foi a foto que eu coloquei na justificativa que eu apresentei aqui. Esse aqui é o projeto de indicação que nós apresentamos na Câmara de Cuiabá, e a gente vem solicitando justamente isso, porque você percebe quando você está descendo o carro, uns 30, 40 metros do sinaleiro, você percebe que tem um temporizador ali, e esse temporizador ele está lá nos 25, 26, você sabe que você tem tempo, e você continua, mantém sua velocidade, vai, você está vendo o trânsito na frente, mas você continua. Agora, se está no 3, 4, você já sabe, falou, está acabando meu tempo, vai vir o amarelo, vai vir o vermelho, e eu tenho que parar. O que está acontecendo? A pessoa está com medo desse radar, porque ele pisou na faixa, ele toma multa. Até isso é uma das questões que eu quero, inclusive nessa indicação, a gente fez um requerimento chamando o secretário Thiago França, ele ia nessa quinta-feira, não foi porque a pauta foi extensa, o presidente dispensou. Mas nessa quinta próxima, agora amanhã, ele já está sendo convocado novamente para conversar com a gente sobre isso, explicar essas questões. Porque a faixa não está pintada, está irregular a questão horizontal da pintura da faixa. A placa tudo bem, a vertical até tem, mas a horizontal não tem. E Cuiabano, ele infelizmente, ele anda olhando para o chão, porque é cheio de buraco. Então ele tem que olhar para o chão, ele não olha muito para a placa. Então por que não pintar o asfalto? Daria muito mais condição dele se defender ou dele se tornar um cidadão mais consciente na hora de ele parar, na hora de saber que tem a faixa de pedestre, porque vai ter o pedestre atravessando, respeitar o sinaleiro. Então eles colocaram além do radar de passagem da velocidade, tem o radar de fiscalização, que eu coloquei aqui, ó, é a fiscalização de avanço. Então, por que não colocar o temporizador em todos os radares? Todos os sinaleiros que tenham radar eletrônico. Por que isso? Aí é uma segurança que o cara vai ter, porque já é provado
que diminui, porque ele não vai dar aquela freada brusca e não vai bater no cara da frente, o que está vindo atrás também não vai parar. Está tendo um monte de colisão próximo ao sinaleiro por causa disso. Porque esse tempo de laranja ali, o cara não consegue entender. Porque antes o que ele faria? Ele, eu vou diminuindo, que está no laranja, vou parando. Mas ele não sabe, às vezes, o motorista, o que ele quer? Ele quer uma segurança a mais, porque gerou um medo nele, o de tomar multa. Eu não sou contra radar, Poção, tem que deixar bem claro isso. Eu sou a favor do radar. O radar diminui acidente, diminui. Eu sou contra a indústria da multa. Da forma que nós estamos olhando, estamos colocando hoje, nós percebemos que está faltando, está tendo problema com relação à indústria da multa. Nós estamos entrevistando o vereador Ricardo Klein, que está aqui mostrando justamente uma indicação, não um projeto de lei, como foi inicialmente falado, sobre essa questão de colocar o temporizador, né, bem explicado pelo vereador, com relação a esse controle de tempo que você, que está dirigindo seu carro, tem para chegar até essa faixa. Vereador, o senhor colocou que as faixas não estão completas, estão incompletas, não existe temporizador. Em outras palavras, o senhor acha que esses radares então estão irregulares, estão sendo colocados de forma irregular? Eu acho que estão sendo colocados de forma irregulares. Alguns radares, porque você vê na mesma pista, um local que desce, um local que sobe, e não tem, um tem um temporizador, o outro não tem. Então você percebe que falta um pouco de bom senso. E o que eu chamei, eu até te mostrar aqui, Poção, eu vou ler para você aqui um requerimento que eu fiz aqui. A Câmara Municipal de Cuiabá, através deste vereador, neste ato, defendendo os interesses da população cuiabana, vem solicitar ao Poder Executivo Municipal informações claras, objetivas, sobre os critérios de instalação de radares espalhados por Cuiabá, a metodologia usada para a aplicação das multas, vistas por câmeras de monitoramento, que é outro problema seríssimo, nós vamos abordar daqui a pouco. A ausência de temporizadores em semáforos equipados com detectores de avanço, falha da sinalização, pintura das faixas de pedestre principalmente, e demais questionamentos pertinentes que surgirem. Por que eu estou falando isso aqui? Esse final de semana teve um problema sério em Cuiabá, até porque você fica sabendo através de WhatsApp. Aquele semáforo que tem entre na Isaac Povas com a Marechal Deodoro, ele apagou, nos dois sentidos, você lembra disso? Sim. Tá bom, o semáforo está parado. Mas ninguém ia, todo mundo ficava parado assim, não sabia que era de quem, que não era. Por que o trem vai começar? Porque o radar está funcionando? O semáforo está desligado, o radar está desligado? O radar está funcionando? Então, porque o cara não sabe. O motorista está traumatizado com isso, já está criando um trauma, Ele não quer surpresa mais. O cuiabano, o pessoal está desesperado. Porque toda hora, não tem um carro em Cuiabá, hoje não tem 2, 3 multas. Porque ele está desesperado, ele falou, não, agora eu não sei se eu vou, se eu não vou, se eu posso, o que vai acontecer? Aí o cara ficava parado e uns de trás ficavam buzinando, e o cara da frente falava assim, não, vai você vai ser que vai tomar multa. Aí ficava aquele trem parado, daqui a pouco um tomava coragem e ia. Aí os outros, mas com aquele medo de tomar multa. Então eu estou achando que isso aí hoje é muito mais, está criando um medo por causa da questão financeira, do que propriamente dito educar o trânsito, educar o consumidor, educar o motorista, para que ele tenha modos no trânsito, entendeu? Então, a gente tem que perceber muito, a gente tem que ser claro com relação a isso. Vai funcionar? Outra coisa, entrando no assunto do monitoramento que você estava falando. O monitoramento, existe uma legislação que autoriza um decreto, inclusive, que está no Código Brasileiro de Trânsito. Esse decreto, ele autoriza você fazer o monitoramento, você vê a notificação da pessoa, você vê se a pessoa está cometendo o delito pela câmera de notificação, daquela câmera de monitoramento, tudo bem. Mas que tipo de conduta, que tipo de situação? Ela só pode ser feita, no artigo 3º, ele fala o seguinte, ele só pode ser feito se na via tiver colocado de forma clara que o condutor saiba que aquela câmera de monitoramento está emitindo multa. O condutor em Cuiabá não sabe que aquela câmera, o cara está olhando ali e está emitindo multa. Como que o Ricardo, vereador, que está falando que não sabe? Ele não sabe porque ele chega na casa dele, chega uma multa de IPVA vencido, sem foto, sem nada. Condutor utilizando o veículo sem licenciamento obrigatório. Tem que andar com o documento pago? Tem que andar. Mas, Poção, a pessoa está sem dinheiro de pagar o IPVA. Ele está sem dinheiro hoje de andar combustível caro, gasolina cara. Ele deixa o carro em casa. O que é o IPVA? O IPVA é o imposto estadual. Você tem a posse do veículo, você deve para o Estado. A Cefaz tem que recolher esse imposto. Se você atrasar um dia, você já tem multa caríssima, 10% ao mês, e já vem um monte de encargos colocados nessa multa. Nessa questão. Então estão agindo de forma totalmente arbitrária, a cobrança é arbitrária. Totalmente arbitrária. Não tem como você analisar uma situação dessa aí. Aí vem a Prefeitura de Cuiabá, e aí analisando, porque se eles estão olhando ali e vendo essa questão e fazendo monitoramento,
Tem aquela questão que estão ligando para informar para o cara, nos telefones do cara, falando, ó, você está pisando em cima da calçada aí, você tá com o carro parado num lugar, numa saída de carro. Tira seu carro daí. É uma ideia legal, parabéns. Só que esse acesso ao sistema incondicional, ele está fazendo a pessoa emitir multa ali, o agente de trânsito, ou a pessoa do administrativo da prefeitura, está emitindo multa a bel prazer. Porque ele não pode agora, se o carro dele não está andando, está em casa, ele não pode ser multado porque o IPVA dele está atrasado. Quer multar? Tira uma foto que ele está mostrando que ele está na via andando naquilo ali. Aí sim, você pode discutir, pode multar. Agora chega só a multa falando que ele não está. Que prova? Como é que eles vão provar isso? Cadê o direito do consumidor? Como é que ele vai fazer? Mas então é terrível. Vereador, só para o telespectador entender, a multa está chegando, eu tenho um carro, meu carro está com o documento vencido, o IPVA está atrasado, mesmo com o meu carro na garagem, essa multa está chegando. A multa está chegando. Sem foto, sem nada, falando que seu IPVA está vencido e que você você está trafegando, você está conduzindo o veículo. Como que ele sabe que está conduzindo o veículo? Cadê a foto provando? Outra coisa que é importante salientar aqui também nessa oportunidade, o consumidor. Você que está com o seu carro em casa parado, você está andando, não tem a foto mostrando a multa, você tem que ter um critério. Por que você não foi pego em nenhuma blitz? Porque existe no Código Brasileiro de Trânsito também, que você tem que ser pego em blitz. Ou seja, tem que ter tido uma prova de que você estava andando ali. Você está andando com o carro IPVA atrasado. Parou numa blitz lá? Tudo bem. O cara viu, vai te notificar, te multa, aprende o carro. Tudo bem, o parágrafo 5º do 235. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Agora, a questão é o seguinte, você com o carro parado em casa ou andando, mas você não pode receber essa multa aleatoriamente. O medo que a população cuiabana está, e eu estou nessa defesa, estou lutando contra isso, é justamente porque a pessoa está se sentindo indefesa. O cara está com 3, 4 multas, eu falei, não fiz. Vou te dar um exemplo claro de uma outra questão. Eu conversei com uma oficial de justiça, dona Selma, final de semana agora. Ela falou, Ricardo, é um absurdo o que está acontecendo. Eu tenho um carro, um Celta, eu sou ridicularizada na minha família. Ela me autorizou a falar isso, por isso que eu falei o nome dela. Eu falei, vou falar dessa questão da senhora. Ela falou, não tem como eu tomar uma multa sem cinto. Quando eu vou para a chácara, para tirar o carro, para manobrar embaixo de uma mangueira, para colocar na sombra, eu coloco o cinto de segurança. Eu sou viciado em cinto de segurança, muito antes de se tornar regra, se tornar lei, dar multa por causa disso. E eu tomei uma multa, sem foto, sem nada, falando, transitando sem cinto de segurança no CPA. Essa multa não existe. Aí o que a gente fala? A gente fala assim, pois é, mas agora não tem jeito. Aí ela entra com recurso, na Jari. Só que parece que tem uma instrução ali, não sei o que acontece, que você entra com recurso, todos são indeferidos. Não tem deferimento de nenhum recurso. É uma coisa que eu queria perguntar para o nosso secretário Thiago França, não tenho nada contra o Thiago França, mas tenho muito mais a favor da população cuiabana. Por que são indeferidos de plano? Aí por que acontece? A pessoa não vai atrás de um advogado depois para procurar. Vai falar, já tomei pau, já perdi aqui na Jari, aí vou procurar um advogado, a pessoa tem medo, às vezes não tem condição de um acesso a um advogado. O que ela faz? Então vou acabar pagando. Vai lá e paga mais 50, mais 100 reais e a gente tem que fazer alguma coisa. Sem contar que tem a pontuação na carteira, que vai acumulando e vai prejudicar você lá na frente. Isso poderia colocar pelo menos um efeito suspensivo, por exemplo, provisoriamente até. Isso, alguma coisa para favorecer o cidadão. Eu gostaria de deixar aberto aqui para você, telespectador, para você fazer suas perguntas. E enquanto já está aqui o doutor Silvio, eu até queria que o doutor Silvio já se acomodasse aí, enquanto eu vou falando aqui com o telespectador, porque é o seguinte, o que está acontecendo? Essa questão que o vereador está colocando é uma questão muito séria, polêmica. Eu não vou mentir aqui, jamais, eu não vou ser hipócrita, vereador. Eu também já recebi esse presente, essa multa, subindo a Getúlio Vargas. Eu até comentava aqui no Bastidores, agora há pouco, antes de entrar aqui para gravar, para fazer esse programa ao vivo, eu comentava com o vereador, eu falei, olha, uma coisa que está me chamando a atenção é quando essa multa, inclusive, levei ela na Getúlio Vargas, ali, subindo a Getúlio Vargas com a Barão. E não era, foi num domingo, e nesse domingo, quer dizer, você para ali, a cidade está deserto, não tem ninguém, não tem domingo à noite. E eu até pergunto, vereador, como que está essa situação? Esse radar está funcionando também nesses cruzamentos, no período noturno, até porque tem um determinado horário que você acaba, os sinais começam a oscilar, piscar, e com certeza está liberado, até por uma questão de segurança de quem está dirigindo o carro, porque você pode ser até assaltado, dependendo do cruzamento das vias, do centro de Cuiabá, você passa um cemitério, não vê nenhum carro, você para ali, está você e sua família, você para, por quê? Porque se você andar, você vai ser multado. E esses casos, o que vocês estão tomando de providência?
Justamente, é uma pergunta que eu recebo ela, acredito, todo dia. Porque eu até estava num debate esses dias com alguns vereadores, algumas pessoas nessa questão, analisando isso daí, e eu fico triste que tem alguns vereadores que não se posicionam, porque não sei por que interesse, ou por qual situação, mas eu acho que a gente tem que se posicionar, eu acho que exige a questão pública, você é um funcionário público lato sensu, você está representando a população. Eu não estou representando interesse de vereador, interesse de prefeito, interesse de secretário. Você está representando a questão legislativa, eles têm que discutir isso daí atrás. E como advogado, essa questão do consumidor tem sido uma bandeira que é importante você levantar. Você está com sua família ali, você falou 8 horas da noite. E quando é 10h30 da noite, você voltando de uma igreja, por exemplo, de um culto com sua família, e o bandido sabe que vai ter que parar, porque tem um radar ali, ele fica numa espreita, atrás de uma árvore ali esperando, você parou com sua família, você fica ali com medo e tem que sair. Tem que esperar. Então, uma pergunta que eu passo essa para a Secretaria de Mobilidade Urbana. Que horas que para de funcionar? Isso que o pessoal quer saber. Funciona até que horas? O radar fica ligado? Não fica? A fiscalização de passagem fica ligada? Não fica? Até que horas? Porque tem que ter uma cartilha, alguma coisa, professor Silvio, para poder orientar a pessoa, para ela saber assim, nesse critério eu estou trabalhando. Por exemplo, 3 horas da manhã, você está indo levar alguém no aeroporto. Porque é madrugada ou o cara está saindo de uma festa, alcoolizado ou não, na maioria das vezes desse horário até alcoolizado, ou ele está saindo de uma vigília de uma igreja, entendeu? Que sai de madrugada também, ou ele está indo levar alguém no aeroporto. Tem que haver uma maneira de fazer, faz uma blitz, faz blitz em alguns locais, um trabalhador saindo de madrugada para poder fazer o serviço, para uma viagem, alguma coisa, mas por que não para numa blitz? Porque teve uma época que estavam fazendo umas blitz da lei seca aí, pegaram um monte de gente, prenderam um monte de bacana, parou de fazer. Eu acho que tinha que continuar fazendo. Se tivesse feito uma blitz, aquele acidente que aconteceu no começo do mês, ali em frente à Decorlis, ali atrás depois da Decorlis, em frente depois do CREA, ceifou a vida de 2 pessoas ali, e o cara arrancou com raiz e tudo, o poste e o sinaleiro. Se houvesse outra maneira ali, o cara que está alcoolizado, que está em fuga, ele não vai parar por causa do radar. Ele não está preocupado, ele já relevou isso aí. Tem que ter uma maneira de fazer, é uma reta, no final tem uma curva. A CEMOB tem que fazer alguma coisa nesse contexto, ou põe um quebra-mola tipo 2 ali, uma coisa diferente, para que a pessoa respeite, porque senão não vai ter como. E até um cara que rouba um carro, ele não está nem aí, não está nem aí, e ele vai atropelar a pessoa e vai acontecer o trânsito. Então tem que analisar de uma forma muito mais ampla como está sendo analisado atualmente. Nós estamos falando com o vereador Ricardo Klein e nós temos o bloco hoje Consumidor em Ação. Sheila, vamos colocar essa chamada do bloco para a entrada do nosso querido amigo professor Silvio Soares. Consumidor em Ação, doutor Silvio já se encontra aqui e eu não posso perder essa carona aqui de um legislador, advogado e um professor doutor na área de consumidor, que com certeza nós vamos aqui buscar responder as perguntas do telespectador, que já está chovendo aqui de perguntas e a gente vai começar a perguntar. Doutor Silvio, boa tarde e obrigado pela presença. Boa tarde, Luiz Poção, boa tarde, nosso grande vereador Ricardo Klein. Gostaria de parabenizar pela participação e o convite que nós fizemos aqui no programa, e parabenizar pelos grandes projetos que estão sendo apresentados, a grande briga que ele comprou, vamos dizer no bom sentido, para estar produzindo a defesa do consumidor junto à nossa Câmara Municipal. Acredito eu que vai ter grande relevância e que com certeza o nosso grande vereador, nesse período que ele se encontra lá, prestando esse serviço à sociedade, irá trazer bons resultados. Boa tarde a todos que estão aí na nossa audiência. Eu quero aproveitar também, dizer da importância, nossa produção já está aqui, nós vamos fazer um contato com o secretário Tiago França, para que ele possa também vir no nosso programa, já está convidado, secretário, para que o senhor possa também vir aqui e falar um pouquinho de como funciona, porque na verdade o programa, eu sempre falo que aqui a gente não é aquele quanto pior, melhor, e aqui a gente não bate para ver resultado, não é isso. A convite aqui do quadro Consumidor em Ação, o vereador veio para apresentar uma indicação com relação ao temporizador nos semáforos, justamente onde está também os radares eletrônicos e, consequentemente, surgem várias perguntas que eu vou já começar a perguntar aqui, o doutor Silvio, o Ricardo, o vereador Ricardo. Eu peço ao pessoal que está ligando no WhatsApp, 9974-1213, não tem como atender esse telefone, por favor, ligue no telefone da televisão, tá? Ou então mande, por favor, pelo WhatsApp sua mensagem, que a gente vai estar com certeza respondendo, mas infelizmente no 9974-1213 não tem como a gente atender o telefone. Olá, boa tarde, gostaria de saber sobre o quadro Fala Mãezinha, quando voltará a passar. Em breve nós estamos aí, o Edson já está montando um quadro justamente específico,
mas a gente vai com certeza dar uma resposta para você que está com saudade da nossa querida Tatiane, que eu quero mandar um beijo, um abraço a Tatiane e a Rayane, né? Mais uma pergunta aqui, vamos lá. Boa tarde, só agradecer as explicações do vereador Ricardo Klein, muito bem, super certo, tá demais esses radares, um abraço a todos, família, todos, Fabiana, filha da Domênica, mandando um abraço para o vereador, o programa agradece pela sua intervenção. Outra pergunta aqui, boa tarde, meu nome é Wender, trabalho em uma empresa em Cuiabá que está recebendo várias multas de falta de cinto e uniforme azul escuro, e o cinto de segurança quase não aparece e todos tomaram a multa, inclusive nós não estávamos sem o cinto, e aqui nós estávamos sem cinto e a multa, quem recorrer? Vereador, o secretário Silvio, desculpe, nosso professor Silvio. O que acontece? O uniforme da empresa é da cor do cinto e eles estão tomando multa direto, todo mundo da empresa. Que situação, né? Eu acho que aí falta uma maior fiscalização, como o próprio vereador aqui nos trouxe, né? Que está presente aqui nesse momento, por parte, né, dos próprios agentes de trânsito, que na maioria das vezes são responsáveis de estar buscando aí, estar autuando essas pessoas. E é sempre óbvio que cabe a esse consumidor também, desde que se sentir-se lesado ou por meio da própria empresa, apresentar as defesas necessárias na formalidade administrativa, como nós temos órgãos aí que você pode apresentar o seu recurso, né, como o próprio JARE, que é um dos órgãos regulamentadores, demonstrando essa circunstância, essa peculiaridade que está acontecendo nesse momento, né? Muitas vezes está havendo uma confusão por meio desses agentes, até para que de alguma forma, né, tenha acesso a esses agentes, essa circunstância está ocorrendo. E até aproveitando essa oportunidade, abrindo agora uma reportagem, não observei ali em qual estado foi, uma multa que foi demonstrada ali por meio de uma foto, para você ter uma ideia, vereador, do Monza, né? Um carro Monza, que você conhece que já é um carro de 1980 e pouco, 86, salvo me engano esse, que passou por um radar a 386 por hora. Então, assim, são algumas informações que, é claro, a gente não constatou se são verídicas ou não, mas imagine como um veículo do ano, sei lá, de 1980 consegue atingir uma marca de 386 km por hora. Salvo se esse carro fosse um carro turbinado ou preparado para uma pista de corrida. Então são algumas circunstâncias que muitas vezes nós sentimos grande dúvida, né? Para quem buscar, como buscar. Então um papel interessante que hoje o vereador está produzindo e com certeza acredito eu que vai trazer aí grandes soluções para o município de Cuiabá. Tá, perguntas não param de serem feitas, as perguntas até relacionadas a outros temas, mas eu quero registrar as perguntas aqui. Oi, boa tarde, você viu, meu nome é Elisângela, meu marido contratou Sky, a TV a TV Net, e aqui não tem acesso. Eles estão cobrando por uma coisa que nós não estamos usando. Ele pode entrar contra a Sky? Ô Luiz, uma boa pergunta aí, né? Uma dúvida aí interessante que são trazidas por vários consumidores, né? Muitas vezes você está em casa, a operadora liga para você oferecendo a prestação de serviço, né? Telefonia móvel, prestação de serviço como as TVs a cabo, né? Como essas citadas agora por esse consumidor. Notem, todo serviço oferecido que não é cumprido por parte da empresa gera um vício nesse serviço. E todo vício ele tem que ser sanado, tem que haver o conserto, o reparo dessa problematização. Então a empresa que oferece um serviço a um determinado bairro e ela não atinge esse bairro, além de haver um vício naquele serviço oferecido, isso gera também o que chamamos de publicidade enganosa. E a publicidade enganosa é uma formalidade hoje muito utilizada em relação a grandes empresas para induzir o consumidor a erro. Então nesse caso você, consumidor, tem sim o direito e deve buscar medidas cabíveis para que o senhor consiga judicialmente a restituição dos valores que o senhor já recolheu mensalmente dentro da sua fatura por um serviço que não está sendo prestado e ainda não impede que dessa ação, dentro dessa reclamação perante os nossos juizados especiais, o senhor possa reivindicar o que também conhecemos como danos morais, em virtude de todo esse constrangimento e, consequentemente, pela publicidade ofertada ao senhor. E, além de tudo isso, gera-se também o que chamamos de crime contra o consumo, e o artigo 66 caput já estabelece: toda afirmação falsa trazida a você, consumidor, gera uma detenção ao responsável desse estabelecimento de 3 meses a 1 ano. Então, tenha ciência disso, consumidor, e busque os seus direitos junto ao nosso Poder Judiciário. Tá aí, quadro Consumidor em Ação, e também nosso convidado de hoje,
o vereador Ricardo Klein, vereador do PSD, que está aqui, entrou com uma indicação, justamente falando aí da sugestão, porque isso aí é da iniciativa do Executivo, né? É todo esse projeto. Você está indicando, não é, a Câmara não tem competência para entrar com um projeto de lei, é isso, né, vereador? Não, é por isso que tem que ser uma questão do Executivo. A gente está exigindo do Executivo. Esse texto da nossa indicação, como que o ponto inicial foi a questão do temporizador, que gerou toda essa demanda e essa celeuma, que aconteceu comigo, inclusive, eu solicitei dessa questão seguinte, que ocorra devida instalação nos sinais de trânsito com a tecnologia de temporizadores, que possibilita ao motorista saber o tempo que falta para a mudança de fase, já que o sinalizador indica a contagem regressiva dos últimos segundos de duração do sinal verde, evitando acidentes, sustos e multas. Essa foi a que a gente pediu para o prefeito chamar o secretário e tomar alguma providência nessa questão para evitar a lesão ao consumidor. Essa é a questão. E é um problema sério, um problema polêmico. Só para vocês terem uma ideia, tem uma chuva de perguntas aqui, tudo relacionado com questão de cinto de segurança. Eu levei uma multa, mas eu estava com cinto. Está aqui, o cidadão fala aqui: oi, boa tarde, eu recebi uma multa também ali perto de Chopão, às 23 horas e 1 minuto. Eles falaram que foi visto sem cinto pelas câmeras. O que eu posso fazer? Eu estava com cinto. E eles falaram que tem prova contra mim. Aí, vereador... É uma questão complicada. 23 horas escuro, à noite. Para você conseguir, se o carro tiver vidro fumê, para você conseguir enxergar a esse horário, para tirar uma foto, principalmente, como que você percebe? Como é que você consegue analisar? Como é que você consegue provar isso para o consumidor? Então, são coisas muito complicadas de você falar assim, não, realmente recebeu a multa. Se o cara cometeu, ele tem que receber. A nossa briga, justamente... Se ele não recebeu, ele está tomando indevidamente. Porque parece que estão fazendo multa de computador dentro de uma sala com ar-condicionado sem o respeito com o cidadão. Essa que é a nossa questão. Quero mandar um abraço para o Adrian, que está assistindo o programa, mandou seu nome. E esse cidadão que levou essa multa às 23 horas foi o William. William, muito obrigado aí pelas suas perguntas. Tem mais perguntas chegando aqui pelo WhatsApp com relação justamente a esse tema polêmico, que é a questão do radar. E como nós conversamos agora há pouco, parece que não é nada, mas está realmente tendo uma repercussão. A gente, como o vereador falou, o programa também tem o mesmo pensamento, não somos contra radar. A cidade tinha realmente um índice muito alto de violências, com óbitos no trânsito de Cuiabá, e realmente houve uma amenização muito grande, mas eu acho que o critério na instalação realmente ele tem que falar mais alto. É usar o bom senso e essas questões colocadas aqui no programa, que a gente está discutindo aqui, junto com 2 advogados, um no Parlamento Municipal, que é o caso do vereador Ricardo Klein, e o professor universitário, professor Silvio Soares. Mais uma pergunta aqui dentro do programa. Boa tarde, estamos tomando multa sem piedade. Muitas vezes você passa por agente parado dentro do carro e chega a multa, está acontecendo com muita frequência, e a empresa não toma providência e só faz você pagar a multa. Entendo eu, já que a empresa não recorre a tantas multas da melhor procedência, sendo que todos usam cinto. Esse mês paguei uma multa que falava que estava deixando o passageiro sem cinto, porém não saio. Enquanto o passageiro não coloca o cinto, porém tive que pagar a multa. E quanto a isso, que devo fazer? A empresa referida é a CAB Cuiabá. Olha só, a CAB está pegando e descontando a multa em cima dos seus motoristas, e ele está dizendo que não usa. Como que eles devem proceder, já que a empresa desconta? Aí, professor, é uma pressão, né? Porque se você vai contra a empresa manda embora. Quer dizer, o motorista tem que receber, teve uma multa no seu plantão, você vai pagar. E ele coloca aqui que ele não procedeu, não teve como... A gente está ouvindo o telespectador, a gente está falando da forma que você está colocando, e a gente está aqui com certeza acreditando na sua palavra, que realmente você estava com cinto. E esses casos, como que fica? Bem, Luiz, em primeiro momento é bastante interessante, né? Nós até discutimos isso para que a gente tenha a possibilidade de analisar cada caso concreto, identificarmos em primeiro momento se há a possibilidade da empresa efetivar o desconto junto ao seu funcionário, né? Porque existe todo um regramento na área trabalhista também quanto aos descontos, ora, né, atribuídos junto à percepção mensal, que é o famoso salário, ora aplicado a cada um dos funcionários dentro dessa empresa. Então é bastante interessante que a gente verifique
caso concreto, analise qual é a prestação de serviço que está sendo ofertada por parte deste empregado, para que se existe a possibilidade primordialmente nesse desconto. E depois, é claro, identificar o momento oportuno para que você promova, né, a defesa necessária junto, né, ao órgão especializado, seja aí o JARE, seja diretamente junto à SMTU, dependendo da competência, né, da respectiva multa, até porque a gente tem o que chamamos de efeito suspensivo. No momento que você aplica produz o protocolo do seu recurso, suspende aquela multa que ora foi produzida contra você dentro do prazo estabelecido, para que você possa também efetivar o pagamento do documento desse veículo sem efetivar o pagamento da multa, até que tenhamos um respaldo, ou seja, um resultado por parte desse órgão, né? Deferindo aquela multa a hora aplicada em primeiro momento ou acatando o recurso que você produziu, retirando a multa por um critério muitas vezes de não comprovação ou que você demonstrou que não houve aquela multa a hora praticada. Como muitas vezes a falta de foto, hoje, né, os clones que estão existindo de placa de veículos, quando há demonstração de alterações como tais, muitos consumidores conseguem, né, se livrar desta multa, que muitas vezes é aplicada aí pelos nossos sistemas de radares ou até mesmo pelos agentes de trânsito. Mesmo esse carro sendo oficial, ele pode tomar essa iniciativa? Não tem que ter uma anuência da empresa para fazer essa defesa? Bem, o que acontece, Luiz? Em primeiro momento, né, quem deve produzir essa defesa é o proprietário do veículo. Na realidade, nós temos aí o registro por parte da empresa, a empresa pode buscar sim as providências necessárias. Mas ela já está descontando direto na folha do pagamento. Aí que acontece? Do funcionário. A gente já tem que começar a debater nesse sentido. Há a formalidade desse desconto? Pode haver esse desconto? Tudo vai depender o quê, né? Do contrato ao postulado. Então é interessante nós verificássemos aí qual é a intervenção existente deste funcionário perante a empresa que o contratou. Né? Então, nesse primeiro momento, caso não haja, né, uma previsão contratual, não sou especialista na área trabalhista, mas algumas visualizações que nós temos que caso não haja uma previsão estabelecida em contrato para haver algum critério de desconto, quanto à prática de um ato que ele acredita que não o produziu, pode gerar irregularidades nesse desconto. Então, quer dizer, começa por aí. Será que está agindo correto a empresa em descontar valores em critérios de multa, no qual este determinado motorista que está prestando o serviço para a empresa e está conduzindo aquele veículo naquele momento? Então, uma dúvida que nós deixamos no ar, né? Caso tenha alguma outra possibilidade aí nessa circunstância, nós vamos trazer também um especialista na área trabalhista, Luiz, para que a gente possa debater até sobre esse assunto, que é bastante importante até para estar orientando aí os empregados em relação a descontos, seja ele em relação à multa ou também outros casos inerentes aí a qualquer, entre aspas, danos que são evidenciados, são aplicados contra ele e descontados sobre o seu salário. E aí vem aquele medo, né? Fala, poxa vida, eu vou entrar contra a empresa, tô contra, isso aqui tá bom. Você não vai ter a multa, tá aqui, vou reembolsar seus R$100. Ó, amanhã você passa no RH, tá despedido. é a pressão, né, que existe. Infelizmente, o trabalhador, ele realmente é uma presa muito fácil aí nesse processo todo. E às vezes, só complementando o que o professor falou aqui, que é uma honra ter o professor Silvio junto aqui, foi meu professor de Direito do Consumidor, aprendi com ele a lutar, nas aulas dele ele falava, pai, o certo é o consumidor desenrolar o papel higiênico inteirinho e medir, porque a gente não faz, a gente perde muita coisa por causa disso, né? E ficou gravado na nossa mente esse exemplo dele, colocando obviamente um extremo, para a gente entender a necessidade do consumidor em fiscalizar, porque senão ele é lesado toda hora, todo momento. Esse negócio da CAB, às vezes, é uma questão da empresa, por exemplo, que citou o nome aí. É mais fácil para ela cobrar do consumidor, do funcionário, do motorista lá, porque e eu vou entrar com recurso, vou arrumar confusão com a prefeitura, já estou meio brigado com ela aqui, desconta dos meninos lá embaixo e eles pagam e estão nem aí. Não vai interferir em nada? Não vai interferir em nada, eles vão ter que pagar. Então, é mais um exemplo de que o pequeno lá embaixo é ele que paga a conta. Se a prefeitura de Cuiabá está sem dinheiro, tem que aumentar a arrecadação, que não seja afrontando o direito do consumidor. Pelo amor de Deus, é isso que é a nossa luta aqui. Boa tarde, Poção. É Luiz Borges. Parabéns pelo seu programa. Esse tema sobre a indústria da multa é muito importante. Tem que mostrar para o poder público que não estamos inertes, que tem pessoas engajadas, como o vereador Ricardo Klein, na defesa dos direitos do cidadão. Obrigado, Luiz Borges. Luiz Borges tecendo um comentário e parabenizando o vereador aí pela iniciativa de estar debatendo. Vai chegar ao ponto que a população vai se revoltar e quebrar radares e até agredir um profissional do trânsito. Eu levei uma multa em um horário que eu estava dirigindo o carro da empresa e meu carro estava estacionado, mas não recorri porque o próprio funcionário da JARE falou que não adianta.
Procede isso? Vereador Rapaz, e Silvio. você fala um negócio desse aí me dando mais raiva ainda. Porque é justamente isso daí. Eu como advogado... Acabou confirmando que você acabou de falar da Jari. Que eu acabei de falar da Jari. Você entra com recurso lá, parece que é uma norma de primeiro momento, indefere tudo, porque quem vai, os 15, 20% que vão sair da esfera administrativa e vão cair no judiciário, aí o que acontece? Pelo menos uns 80% nós vamos garantir que não vão incomodar. Aí o que acontece? Segura a transferência do carro, o cara às vezes precisa vender o carro, não pode, aí ele não consegue fazer, se ele licencia, paga o IPVA, seguro obrigatório, sem ele pagar a multa, ele não imprime o documento, ele se torna ilegal, ele não pode usar o carro dele. Nós estamos falando de uma coisa seríssima aqui, que está mexendo no bolso do consumidor, de uma forma desonesta. Essa é a opinião. Nós vamos chamar daqui a pouquinho o intervalo, mas antes, vereador, eu quero passar isso aqui e fica registrado no programa. O programa está ao vivo e com certeza tem aí a fita gravada. É uma pequena, uma denúncia, eu gostaria daqui, sabe o que está acontecendo? Esses amarelinhos estão contratando esses meninos que cuidam de carros para ficar anotando as placas dos carros que fazem alguma coisa errada. E logo após eles entregam para esses, usa um termo chulo aqui, desses amarelinhos, entrega para esses do amarelinho. Esses dias presenciei essa situação, o pessoal está ligando aqui, não adianta, não dá para atender. Esse dia presenciei essa situação na Fernando Correia, ao lado da concessionária Mitsubishi. O pessoal buscam eles com o carro da SMTU. Isso é crime. Procure investigar. Vereador, eu vou deixar para o senhor e o doutor Silvio falar isso. Depois do nosso intervalo, vamos ao nosso intervalo comercial, já voltamos. TV Alencastro. A Prefeitura de Cuiabá, em parceria com o Estado e a Fundação Nova Chance, está dando oportunidade de inclusão social a detentos que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto. Se eu fosse procurar outro emprego, eu não ia achar. Em um ano, a parceria já atendeu mais de 200 reeducandos. Graças a Deus, sou apoiado e estou trabalhando e estou feliz. Eles estão incluídos em diversos postos de trabalho de prestação de serviço. Todos os trabalhadores recebem um salário mínimo. E a gente está muito contente com o desempenho dele e da nossa equipe. E a Prefeitura de Cuiabá está investindo na profissionalização através do programa Qualificar. No total, serão 14 cursos em várias áreas, como informática e empreendedorismo. O número de inscritos chegou a quase 5 mil. Quanto mais qualificação, a oportunidade é maior. No final do curso, que é de graça, os alunos recebem certificados. Esta é mais uma oportunidade de emprego e renda à população. Dá oportunidade para promoções ou novas conquistas, né? Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Bateu a fome? Não tem nada por perto? Calma! Chegou Delícias de Comer. Sim, Delícias de Comer. São mais de 17 sabores de bolos caseiros, tortas de frango, sanduíche natural, coxinha congelada, pão de queijo e muito mais. Tudo delicioso para você. Quer pedir? Então anota aí nosso número 3029-5046. E tem nosso WhatsApp também, 9325-5181. Faça seu pedido e entregamos para você. Se a fome bater, Delícias de Comer. Agora ficou fácil demais. Agora tá moleza demais. É só fazer um clique, 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 clique. Mexe o dedo, mexe a mão. Agora ficou fácil demais. Agora tá moleza demais. É me ficar em dia com a Pax Nacional. Eu dou meu clique tranquilão. Cliente Pax agora paga seu carnê pela internet. Acesse paxnacional.com.br. Eu quero contar com a sua audiência todos os sábados e domingos, a partir das 13 horas, aqui na TBO Canal 8, com o programa Jajá Neves, com muita cultura, notícia, entretenimento e um show de prêmios para você. Venha fazer esse programa junto comigo, venha participar da nossa programação. Você é o meu convidado especial. Programa Jajá Neves, todos os sábados e domingos, a partir das 13 horas, aqui na TBO Canal 8. Conto com a sua audiência. O cabo da minha enxada era um cabo bacana, não era de guardambu, era de cana-caia.
De volta com o quadro Consumidor em Ação no programa Veracidade. Hoje, quarta-feira, nós estamos com um convidado aqui, o vereador Ricardo Klein, que é o vereador do PSD, que está ocupando a vaga aí temporariamente no lugar do vereador Paulo Araújo. E nós estamos aqui com um quadro, logicamente, pelo Dr. Silvio Soares, falando sobre essa questão, uma indicação, uma pequena indicação que o vereador fez na Câmara Municipal, cobrando do Poder Executivo a colocação de temporizador no semáforo, nos radares eletrônicos, para facilitar a vida dos nossos queridos motoristas, também dos nossos pedestres, né, que precisam desse controle. Nós temos aqui uma pergunta do senhor Miguel Ângelo Musi. Ele diz o seguinte: eu paguei meu IPVA 2013, 2014, 2015, está em dias. E chegou uma multa agora em 2013. O que eu faço? 2013. Pode isso acontecer? Bem, Luiz, é uma situação também que a gente acompanha, não é a primeira vez que a gente escuta casos semelhantes a esse, né, de multas anteriores que vêm a aparecer junto à documentação. Em primeiro momento, já tivemos até reportagens específicas, né, de outros canais televisivos sobre o tema, e nós já tivemos a oportunidade de mencionar sobre esse tema, que é o seguinte: alguns anos atrás, né, o Detran ele não tinha um vínculo direto de sistematização com o JARE. E muitas dessas multas, Luiz, à época, foram requisitados, né, o ingresso de recursos. Recurso no sentido que daquele que não entendia que tinha praticado a multa, ingressava com aquele recurso junto ao JARE. E como o sistema não era interligado, à época nós tivemos uma reportagem nesse sentido, não havia essa comunicação diretamente no sistema. Então o que acontecia? Você ingressava com o recurso, a multa sumia do sistema, porque ela entrava em efeito suspensivo, que é uma determinação hoje legal quando você busca o recurso de forma administrativa. Com o recurso, suspende, você paga o seu licenciamento em conjunto, né, com o seguro obrigatório e retira, né, imprime o seu licenciamento novo. E isso estava acontecendo bastante, Luiz. Pessoas que ingressavam na época com o recurso, suspendia aquela multa e como não havia o contato, né, a ligação entre os sistemas, ela não aparecia lá no Detran e aquele consumidor que tinha o veículo ele vendia para outro e não falava nada. E aí a pessoa pagava 1 ano, 2 anos, e como o vereador sabe que, né, esses recursos são demorados para ser julgados, depois de 2, 3 anos ela era julgado no JARE, e o JARE fazia o quê? Lançava no sistema aquela multa. Então, por isso, em vários casos, não sei que seria esse desse consumidor, mas a maioria dos casos era essa circunstância, no qual nós tínhamos o efeito suspensivo da multa, a multa saía do sistema, e quando perdia esse recurso, ela era inclusa novamente junto ao sistema do Detran, trazendo aí muitas vezes nessa repercussão sobre a inclusão desses valores. E aí gerando a obrigatoriedade do consumidor em pagar para ter acesso ao futuro licenciamento do seu veículo. Nós temos várias perguntas aqui. Eu depois quero fazer um bate-bola rapidinho com o vereador Ricardo Klein, para que a gente possa contemplar. E perguntas assim que a gente já respondeu, e às vezes o telespectador também ligou a televisão agora e faz a pergunta, ele não sabe que já foi respondido no bloco anterior. Nós vamos primeiro falar com Sheila, vamos ver aquela matéria sobre rancenologia, esse trabalho feito aí, desenvolvido aí pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Vamos ver essa matéria, Sheila? Para cada grupo de 10 mil pessoas, pelo menos 10 indivíduos apresentam um quadro de hanseníase em Mato Grosso. Até agora são mais de 3 mil novos casos. 77% foram identificados no estágio avançado da doença. Isso significa que mais de 4,19% dos atingidos terão sequelas por toda a vida. O Brasil é o primeiro lugar do mundo em incidência. São mais de 31 mil casos novos por ano que têm sido registrados e a gente precisa avançar para acabar com essa doença no país. É importante que a gente aumente a atenção à doença. A hanseníase, assim como leishmaniose, doença de Chagas e outras doenças, é uma das 10 doenças negligenciadas. Então é preciso que a gente tenha muito mais atenção a ela do que o que está sendo dado até hoje. Os indicadores foram apresentados durante o primeiro seminário estadual de hansenologia, realizado pela Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira. A proposta do evento é capacitar e treinar agentes públicos da saúde para o enfrentamento da doença. Estamos conversando com a Secretaria de Estado de Saúde, que é a parceria da Assembleia com o Governo do Estado, para que após esse grande evento, esse primeiro seminário de iniciativa da Assembleia com grandes nomes nacionais de referência, nós possamos levar para os polos também, que possa ser feita as capacitações, voltar a ser feito, porque muito tempo atrás sempre foi feitas as capacitações por polos regionais. É importante para cada região fazer promoção, prevenção de saúde e capacitações frequentes. Acho que
Tenho certeza que com esse objetivo e esse intuito chegando ao objetivo final, que é realmente a realização, nós vamos ter um sucesso no combate à hanseníase. Uma das medidas anunciadas para o efetivo controle da hanseníase é a construção do Centro de Referência para o Tratamento e o Diagnóstico Precoce da doença. A iniciativa consta no plano de metas do governador Pedro Taques. O anúncio foi feito pelo vice-governador Carlos Fávaro. O compromisso do governador Pedro Taques, do nosso governo, é em reverter esses índices. Temos aqui o comprometimento. Eu que não conheço do assunto, mas quero agora, como servidor público, me dedicar para que Mato Grosso tenha um centro de especialização para tratar de hanseníase, para que em muito breve nós possamos também ter orgulho do desenvolvimento social e essa doença seja com um índice muito baixo ou até extinta do estado de Mato Grosso. Hoje, todo o tratamento da hanseníase é custeado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Porém, a eficácia no tratamento se esbarra na falta de investimento científico. Com o objetivo de corrigir essa distorção, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Maluf, colocou como prioridade a criação de um prêmio científico para trabalhos na área. A proposta é incentivar a pesquisa com tratamento de prevenção e cura completa do paciente. A Assembleia também vai estar lançando no próximo ano um concurso direcionado aí para premiar trabalhos científicos na área da hansenologia dentro do estado de Mato Grosso. Hoje nós temos várias faculdades de medicina e nós queremos saber particularidades dessa doença que nos assola e com isso poder subsidiar políticas públicas. Tá aí, matéria importantíssima da Assembleia, muito, muito importante. Estava conversando com o Ricardo aqui, com o Silvio. Me perdoe o Ricardo, o vereador Ricardo, amigo meu, já estou esquecendo que isso? A sua função. Mas é o seguinte, é uma doença milenar, né? Vai falar no primeiro, né? O Brasil ainda ocupa o ranking mundial, né, de doenças desse tipo. O Ricardo, que é engenheiro médico veterinário, uma coisa que envolve saúde de uma forma geral, né? Lógico. É uma área diferente, mas não deixa de ser uma preocupação. Mas o quadro nosso hoje aqui é um quadro importante, é o quadro sobre essa questão do radar. Como eu falei aqui, nós temos várias perguntas, eu vou tentar ler todas e num bate-bola muito rápido aqui entre o Ricardo, o vereador Ricardo e o doutor Silvio para a gente responder. Vamos lá então. Com relação àquele caso da empresa que o menino foi lá, procurou o funcionário da própria Jari e falou que não adiantaria entrar com recursos, que vai ser indeferido. Ele diz o seguinte, que o carro da empresa tem rastreador, mas a Jari falou que eu não tinha como provar que meu carro estava sendo conduzido por terceiros, sendo que a chave estava com ele e ele é responsável pelo carro. Quer dizer, ele calcula isso do cúmulo do absurdo. Quer dizer, a pessoa ainda está duvidando da palavra dele. É uma coisa assim realmente muito subjetiva. Eu não sei, isso aí é só nossos juristas mesmo para poder fazer essa análise. Gostaria de... Boa tarde, gostaria de saber se é certo esses semáforos sem números, sendo que pode fechar de repente, pegando a gente de surpresa. Gostaria de saber se é verdade que a partir das 23 horas não precisa parar no semáforo vermelho. É verdade? Eu vou fazer essas perguntas e vocês vão responder num conjunto, tá? Só para a gente ganhar tempo. Outra pergunta. Ela falou da multa, a empresa referida à CAB, falou da CAB, ele fala aqui o detalhe, não tenho carteira assinada como motorista e nem ganho para dirigir. Porém, qualquer sinistro que venha ocorrer com o veículo, tenho que pagar. Interessante isso. Aí, doutor Silvio, não sei se vai entrar na área de trabalhista, esse cidadão que teve o desconto, ele falou que não tem habilitação. Na verdade, ele está com desvio de função. E ele foi multado, a multa saiu e ele teve que pagar. Um caso sério. Outra coisa aqui que fala... a minha pergunta você não responde. Vamos lá aqui com a pergunta dele. Eu gostaria que você me respondesse o seguinte: minha amiga perdeu o pai e 2 filhos recentemente e a guarda dos menores. Olha, nós vamos responder a sua pergunta na terça-feira no quadro Direito de Famílias com a doutora Clarissa, né? Infelizmente, né, hoje nós não estamos com a doutora Clarissa aqui, mas a gente vai resolver sua pergunta sim, viu? Pode ficar tranquila que a gente vai dar a resposta para você na terça-feira. Vamos aqui otimizar. Oi, boa tarde, eu fui contratado como porteiro no condomínio, mas fazia coleta de lixo, isso pode? Mas é outra pergunta. Pessoal, nós vamos sim responder a todos vocês, tá? Hoje eu vou deixar na mão do vereador Ricardo e do doutor Silvio essas 3 perguntas que foram feitas pelos nossos queridos telespectadores. Primeiramente, respondendo aquela pergunta com relação a
a questão da multa do temporizador, né? Que ele tirou o número. É justamente essa a nossa indicação, que o prefeito converse, fale com o seu secretário da mobilidade urbana e que os que não tem, que ele instale e que ele não instale mais nenhum radar, que acho que é mais difícil, que a maioria já tem radar dos sinaleiros de Cuiabá. Então que ele não instale nenhum radar mais sem o temporizador, porque é provado. Inclusive, eu coloquei na justificativa que é um projeto de lei na Câmara Federal, número 1542 de 2011. Esse projeto de lei já foi aprovado em 2 votações pela Câmara Federal, já foi enviado para o Senado, e falando e mostrando vários estudos em cima que tem que ser colocado, obrigatoriedade legal para que seja colocado. Então já foi discutido por 513 deputados federais e colocando isso. Então não é um vereador que está ali por 30 dias na Câmara que está inventando história. Nós estamos pedindo algo sério, que seja levado a sério essa questão com relação ao temporizador, que a gente sabe que favorece a vida. Aí de alguns sinaleiros ainda, retiraram o semáforo, o temporizador. O que isso acontece? Por que tirou? Parece que diminui a arrecadação, aí tem que tirar Eu estou muito triste com a situação e eu quero amanhã, se o secretário for na Câmara de Cuiabá, E Cuiabá eu queria convocar. Existem 2 tipos de sessão lá na Câmara Legislativa de Cuiabá. Quando a população está junto é um comportamento, inclusive dos vereadores. E quando não está a população, não tem ninguém, é outro comportamento. Você que tem interesse em resolver essa questão do radar eletrônico, discutir e perguntar, vá amanhã na sessão da Câmara de Cuiabá para discutir essa questão e perguntar ao secretário também na parte da tribuna livre. Tá joia? Ricardo, vereador, tem mais uma observação, e a gente aqui, a gente é imparcial, a gente lê tudo que mandam na íntegra, sem corte, sem nada, a não ser que tenha algum palavrão, alguma coisa que dê ofensa, mas eu vou ler essa preocupação. Boa tarde, senhores, seja imparcial e não parcial, jogando a população contra o servidor público, pai de família que está trabalhando, deixa eu ver aqui, no trânsito de Cuiabá. Nós aqui estamos falando, aí eu não vi nenhuma parcialidade, nós não estamos fazendo nada disso. O que houve uma denúncia, chegou pelo WhatsApp, nós passamos para o vereador, de um carro da SMTU que pega aí pessoas que ficam flanelinhas, pessoal que cuida dos carros, mas é uma denúncia, assim como o seu telefone chegou aqui, tem o número, esse denunciante também deixou o número aqui, e eu estou passando para o vereador, em nenhum momento nós citamos nomes, e a gente também não generalizou. Esse foi um fato isolado que não nasceu da discussão. Foi uma intervenção externa que partiu daí. Como a sua observação foi feita, a gente está lendo, a de outros também a gente está lendo. Agora, cabe que a pessoa que está mandando as mensagens chegam com os números, né? E colocou aqui denúncia, foi muito claro, né? O vereador pegou. Agora, eu tenho certeza absoluta que não é o caso específico desse pai de família, né? Que nós não estamos generalizando. Tem pessoas sérias trabalhando aí, como guardas municipais, como também hoje tem um apresentador ruim, tem um apresentador bom, tem um médico bom, um médico ruim. Em todas as profissões, infelizmente, existem as laranjas podres, né? E a gente aqui conclama com isso. Então, a gente quer agradecer e o programa está à disposição. Como a gente colocou no começo do programa, nós vamos chamar o Tiago França, que é o secretário do CEMOB, para que ele venha aqui, que ele dê também essa explicação, que muitas coisas que são perguntadas, infelizmente, aqui nós não temos como responder, que não seja especificamente a função do secretário de Mobilidade Urbana. O programa está à disposição, programa democrático, e falar, venham e se coloquem à disposição. Vereador Ricardo Klein, muito obrigado pela sua participação. Eu quero, assim, enormemente, de coração, agradecer pela sua vinda aqui no programa. Uma hora passou muito rápido, nem deu para a gente começar e atender o telespectador. Muito obrigado. Eu te agradeço pelo programa, pela oportunidade de expor uma questão que está dentro do meu coração. Jamais, igual você falou, jamais houve intenção de falar de algum amarelinho aqui. Inclusive, eu acho muito importante a atuação do amarelinho, só que chega a denúncia a todo momento, entendeu? Então a gente tem que falar, a gente tem que trazer clareza e tem que trazer verdade. Tem uma denúncia, eu não falei, poção, desculpa pelo tempo aqui, com relação falando que a empresa que foi contratada pela prefeitura para montar os radares recebe comissão das multas. E outra coisa, o orçamento que foi pago de multa, que entrou no caixa da prefeitura, esse recurso tem que ser investido no trânsito. Queremos saber se isso está acontecendo também. Então, são coisas que nós queremos a verdade, não quer discussão, eu quero perguntar, funciona ou não funciona, até 11 horas da noite, não é? O povo quer saber, quer esclarecimento para não ser enganado, não tomar susto. É essa a questão. Muito obrigado. Doutor Silvio, obrigado pela presença. Obrigado, Luiz. Obrigado aí novamente, vereador, pela presença também no programa Veracidade.
e estamos aí sempre à disposição de todos os telespectadores. Um grande abraço e boa tarde. A você, telespectador, que nos assistiu até esse momento, muito obrigado. Tem muitas perguntas que não foram respondidas, mas a gente vai responder e vamos esperar aqui do Tiago França, gente boa, gente finíssima, e nós vamos esperar ele aqui no nosso programa para que ele possa também conversar com você e você fazer as suas indagações. Muito obrigado a todos. Amanhã, quinta-feira, quadro Tribuna Criminal. Tenham todos uma excelente tarde e até amanhã, se assim nosso grande arquiteto nos permitir. Boa tarde.